Como que nós podemos fazer as escolhas certas? A vontade de Deus não é misteriosa. O desejo de Deus para o ser humano, e em particular os cristãos, é que o ser humano tenha uma relação com Deus. Qual é o desejo de Deus? Que eu cresça, que eu seja santificado, que eu fique mais parecido com Jesus. Então, claro que nós, quando nos encontramos com Deus, somos pecadores, somos falhos. Tem questões do nosso caráter, hábitos, mas nessa caminhada com Deus, o desejo dele, para mim e para você, até o final dessa vida, é que a gente vai tomando as escolhas que nos ajudam a se aproximar dele e ser mais parecido com Jesus. Então, domingo passado falando, toda vez que eu estiver diante de uma decisão, eu tenho que pensar, essa decisão me ajuda a se aproximar de Deus? Essa decisão contribui para o meu crescimento? Então, se já a resposta for não, aí é o mais simples possível, que são decisões morais. A gente não precisa orar a Deus e falar assim, Deus, é correto eu pegar um atestado médico falso e levar para o ambiente de trabalho? Não, não é correto. É correto ter 15 grampeadores lá no meu serviço, eu falar, um aqui não vai fazer mais falta eu pegar? É correto? Não. Então tem várias coisas que a gente nem precisa orar a Deus. Claro que a gente precisa estar em comunhão com Deus na palavra, porque isso vai trazendo sabedoria. Eu não sei você, mas a gente está na época de aplicativos, a gente preferia que fosse um aplicativo, a vontade de Deus. Que a gente pegasse o celular, baixasse o Waze celestial, entendeu? Instalasse, abrisse o Waze e falasse assim, Deus, agora vai Deus, para onde que eu for? E aí o Waze celestial vai dizendo, vira à direita, aí você vira à direita. E agora, vira à esquerda, vira à esquerda. Para a gente, na nossa cabeça, seria mais fácil ouvir a voz de Deus e o direcionamento de Deus como se fosse um aplicativo Waze. Mas diria para você que não existe esse aplicativo e nem tente criar, que Deus não vai jogar lá na Apple Store e nem no Google Store lá, ou seja, lá como Play Store, tá bom? Por quê? Porque se fosse assim, como é que eu teria sabedoria? Como é que eu teria maturidade para escolher? Se alguém diz vira à direita, eu viro à direita, eu estou seguindo uma orientação, mas eu não estou aprendendo o percurso, eu não estou aprendendo a tomar as minhas decisões, porque o objetivo de Deus é que você na experiência da vida vai se tornando sábio nas escolhas. Isso leva, como a gente vai ver, a um processo de Deus. Nós vamos ler o capítulo 16 agora, mas só uma orientação quando você for ler o livro de Provérbios. O livro de Provérbios, ele é um livro que ele também, em alguns momentos, ele tem combinações rítmicas, como se fosse uma poesia, uma palavra combina com a outra. Só que quando a gente traduz do hebraico para o português, a gente perde isso. Então você vai lembrar alguns ditados nossos, brasileiros, que tem isso. Então são sempre frases e ensinamentos bem curtinhos, por quê? Para você memorizar e guardar. Então, claro que são questões práticas, para você olha e ele direciona para a verdade. Entretanto, se a gente pega um versículo ou dois versículos aqui e desconecta disso e acredita que aquilo ali é a verdade toda, tem complicações. Por quê? Porque ali está direcionando para a verdade, mas sobre aquele assunto não é a verdade toda. Eu preciso ter um contexto maior, tanto do livro quanto da Bíblia. Eu preciso de outros. Entende? Então, Provérbios são ensinamentos práticos, mas você precisa olhar sem desviar do texto, porque senão se você desviou do texto ali, complicou. Vou tentar dar um exemplo para que você entenda. Eclesiastes 3, por exemplo, é a mesma coisa, o mesmo gênero de sabedoria de Provérbios. Eclesiastes fala assim, olha, há tempo para tudo na terra, você já deve ter visto. Tempo para plantar, tempo para colher, nascer, para morrer. O que a gente faz? Está vendo? Deus já tem tudo ali, Deus já está dizendo para você, Deus já definiu o tempo de vida que você tem, mas em geral não é o objetivo do texto. Pode ser que a gente trabalhe outros textos sobre esse assunto, mas não é o objetivo do texto. O que o texto está trabalhando é assim, a vida é transitória, o ser humano não tem controle de tudo, Deus está no controle de tudo, então, mas a gente pega o texto e dá uma forçada. Como, por exemplo, Provérbios fala assim, olha, cuidado com quem você anda. Tem alguns versículos que falam, cuidado com o ímpio que você anda e tal. Então significa, olha, falou que eu não posso me contaminar. Está vendo? Eu estou tirando todo o contexto do texto. Na verdade, é um ensinamento. Se o livro está falando de sabedoria, ele está dizendo, olha, não vai buscar sabedoria
com os tolos. Não vai buscar sabedoria com pessoas que não têm os mesmos princípios de fé. É essa a orientação. Mas como cristão, eu não posso me relacionar com todo mundo? Posso. Mas eu vou ser íntimo e amigo, abrir o meu coração para todo mundo? Não é saudável. Entende a diferença? Então são sempre ensinamentos bem curtinhos. Claro que tem outros textos mais longos, mas cuidado com o literalismo. Se você pegar muito literal algumas coisas e tentar aplicar e achar que é a verdade toda, complica. É a verdade, mas é uma parte da verdade sobre aquele assunto. Nós vamos ler então Provérbios capítulo 16. Ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. O Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. Aí vou lá para o versículo 9. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Depois, agora nós vamos lá para o 25. Há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. Então aqui nós vamos ver, parece uma leve contradição aqui, sobre o ser humano, ele é livre nas suas decisões e responsáveis pelas suas decisões, ou Deus já determinou tudo? Nós vamos ver que a orientação de Deus tem a ver com o que Ele faz, com a orientação que Ele quer lhe dar, mas também com uma orientação, uma direção que foi comprada pelo próprio Deus. Nós vamos ver no decorrer da mensagem, tá? Então aqui a gente tem duas visões de mundo. Nós temos o fatalismo e o humanismo. O fatalismo vai trabalhar o quê? Olha, tudo está determinado por Deus. E aí tem versículos, as pessoas citam, tudo está determinado, todos os detalhes estão determinados por Deus. Qual é o problema desta visão fatalista? Ou do fatalismo aqui? Se eu acredito nisso ao extremo, eu posso chegar à conclusão de ter uma postura passiva, como diz o nosso filósofo brasileiro, deixa a vida me levar, vida leva eu. Se eu acredito que existe um destino e que deixa a vida te levar, não há o que você possa fazer, porque tudo está determinado, e aí você e eu podemos ter uma atitude muito passiva em relação à vida, porque não há nada que a gente faça que vai mudar o futuro, porque fala, não tem muito o que fazer. Você vai ver que isso é sutil. Isso é sutil. A gente, por exemplo, fala assim, você já viu alguma coisa assim, que você estava comprando um carro, estava para comprar um carro, ou comprar qualquer outra coisa, usado, tá bom? Aí você chegou na pessoa, a pessoa falou, já vendi. Aí a gente usa um termo, não é Bíblia, a gente fala assim, não era para ser, não é meu mesmo, porque o que é meu está guardado. Cara, não tem versículo sobre isso, mas a gente dá parece bonito, não parece? Não era para ser, não era para ser, porque o que é meu está guardado, se fosse para dar certo, daria. Cara, a gente usa esse termo, essa é a visão fatalista, que tem um destino, a visão do fatalismo também é assim, vamos consultar para ver o futuro. Agora, por outro lado, a gente tem o humanismo. O humanismo é realmente um movimento mesmo, da Renascença, e que ele coloca o ser humano no centro e fala, esse ser humano, ele é responsável por todas as coisas. Ele cria, então o futuro dele está fixado pelas suas escolhas. E essa é a visão mais comum nos dias de hoje. Mas qual que é o problema dessa visão também? Essa visão também pode paralisar eu e você. A gente fala assim, o quê? Tudo depende de mim? E o futuro já está... E aí, como que pode paralisar? Porque quando eu vou tomar as decisões, eu fico tão preocupado em não errar, que eu não tomo a decisão. Então me paralisa, te paralisa, não é verdade? Você fala assim, tudo depende de mim, todos os mínimos detalhes, meu Deus, o futuro, não é muita carga? E isso pode acontecer comigo e com você, de paralisar. Então o futuro está escrito ou está tudo aí em aberto? E para complicar a nossa vida, existe esse paradoxo. Porque, olha só, os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Então, o que eu quero trabalhar com vocês aqui é o seguinte, na visão bíblica, não é meio a meio, na visão bíblica, existe esse paradoxo, que nós somos seres livres, que todas as nossas decisões são responsabilidades minha e sua.
Somos seres responsáveis pelas nossas decisões. Entretanto, Deus está no controle de tudo e de todos os resultados. E aí você fala assim, bem, então, como que a gente faz? Não faz, porque não resolve. A nossa cabeça, racionalidade, não consegue resolver esse paradoxo. Que a Bíblia apresenta que, sim, as nossas escolhas traz consequências, e somos responsáveis, somos livres para escolher, não está determinado, mas ao mesmo tempo, sim, Deus está no controle de todas as coisas, desde as pequenas coisas. Então, como isso não se resolve, como você não vai conseguir, nem eu, não há capacidade humana para resolver que ao mesmo tempo, nós estamos escolhendo, e ao mesmo tempo, Deus está controlando, e consertando, e corrigindo, e aí você vai ver no decorrer aí da história. Olha só, os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Aqui o apressado é impulsivo, uma pessoa muito impulsiva, muito apressada. Então, sim, a Bíblia vai falar para mim e para você, olha, é interessante você se preparar. Então, quando a gente entende que Deus está no controle de todas as coisas, e nós somos responsáveis pelas nossas decisões, a Bíblia não está dizendo assim, então, não precisa fazer nada. Não, está dizendo que planejar não é algo ruim, que se preparar para algo não é ruim. Entretanto, não significa que eu vou ter o controle de tudo, e que sempre eu fiz o meu melhor, e ao mesmo tempo sempre vou colher essa causa e efeito. Fez algo bom, colhe algo bom. Fez algo ruim, colhe algo ruim. Porque a vida não é assim, ela é mais complexa. Quer ver? Olha outra coisa. Provérbios 16, 33, para você ver esse paradoxo. Para fazer um sorteio, são lançados os dados, mas toda decisão procede do Senhor. Está vendo o paradoxo? Está vendo como é, ao mesmo tempo, como a gente não consegue resolver isso? Sim, Deus, no final, consegue consertar todas as coisas conforme Ele deseja. Mas como isso é muito confuso, isso vai deixar, assim, tá bom, legal, achei bonitinho e tal, pastor, mas eu quero saber o seguinte, eu tenho um monte de decisões para tomar, como é que eu faço na prática? Como é que eu faço na prática para tomar as decisões? Olha, quer ver o do Tiago, que você lembra você sempre lembra esse versículo de Tiago, mas ele está em Provérbios. Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Então existe esse paradoxo. Somos livres e responsáveis pelas nossas decisões, ao mesmo tempo Deus tem o controle de tudo. Você é livre e eu somos livres, somos para decidir. Ao mesmo tempo Deus está ali como um oleiro, ali fazendo barro. Entende como a gente dá uma atrapalhada, né, oleiro? Você imagina, o barro dá uma desmanchada, ele tem que fazer de novo, e aí ele fala, cara, essa cor não ficou legal, aí vai mudando. Essa é a questão. Quer ver? Vou dar um exemplo para a gente ficar mais concreto. A Bíblia conta a história de um homem, inclusive o nosso irmão Gustavo pregou sobre ele, sobre o jovem José. É uma história longa, então não posso voltar nessa história total. Mas tem alguns elementos rapidamente para você entender. José, um jovem, é uma interpretação, tá bom? José é um jovem, muito jovenzinho, tem um sonho. O sonho, ele conta para os seus irmãos, para os seus pais, olha, tive esse sonho. E aí os irmãos e os pais interpretam e falam assim, mas significa que você vai reinar sobre nós? Você vai ser o chefão agora? Dá a entender que José é infantil, dá a entender que ele é mimado, até porque o Jacó o José é favorito de Jacó. Jacó é o pai, tem vários filhos, se não me engano 12, né? Com mais uma menina. Mas Jacó é um pai que deixa claro, eu gosto mesmo só de José, eu gosto mais de José, eu gosto de todo mundo, mas José é o meu favorito, e eu dou até uma roupa especial para ele. Mas rapidamente para você ver, José teve um sonho, agora ele vai governar alguma coisa que ele nem sabe o que é, os irmãos estão amargos com ele, vende José escravo. José é escravo, vendido, alguém compra José, acha que José dá para um serviço de casa, vai para a casa de Potifar. Potifar é um cara lá da guarda do faraó, do Egito. José começa a trabalhar lá. Diz o texto que ao trabalhar lá, a mão de Deus abençoa José no que ele faz. Então José toma uma decisão, ele trabalha, ele faz o melhor lá. Tem o reconhecimento, não sabemos quanto tempo levou, mas teve o reconhecimento. Agora José cuida de toda a casa de Potifar. Eu imagino, na minha imaginação, não está na Bíblia, pelo amor de Deus,
Mas imagina o José agora, já tem até no palácio de Potifar, ele tem uma casa legal, ele pode fazer academia. José tem Netflix e ele está bombado, ele está bonitão. José está bonitão. Ele fala, as coisas melhoraram. Meus irmãos fizeram tudo isso comigo, mas eu estou bem. Olha onde eu estou. Mas ele ainda é escravo na casa de Potifar, mas ele está bem. Só que agora ele é acusado de estupro. José é acusado pela esposa de Potifar que ele tentou alguma coisa com a sua esposa. A gente sabe pela Bíblia que foi a mulher que queria alguma coisa com José. Mas aquela mulher, ela tenta José e não consegue. Olha só, José estava bem. Agora, José vai preso. A minha teoria é que ele só foi preso porque Potifar acreditou na história de José. Porque se acreditasse na história da mulher, teria matado José. Mas é só uma teoria, não está na Bíblia, então esquece. José está escravo. Novamente, um padrão. Ele trabalha lá, ele tem um reconhecimento, a mão de Deus está sobre a vida de José. O carcereiro vê que José é diferente, fala, cara, José está fazendo um trabalho legal. Levanta José lá. O carcereiro é um pouco folgado. Quando eu leio aquele texto, eu falo, cara, que cara folgado, né, meu? Coloca o próprio prisioneiro para fazer o trabalho dele. Mas José tem um destaque, provavelmente eram muitos prisioneiros. Melhorou a vida, está vendo? Tive um sonho, fui traído, vendi como escravo, está em baixa. Tive o reconhecimento, estou em alta. Agora me acusaram de estupro, estou em baixa. Reconquistar, recomeçar, recomeça. Aí, resumindo, a gente vai pregar sobre José aqui. 2 funcionários do faraó são presos e foram para a cadeia de José. Que a cadeia agora é dele, que é ele que cuida de lá. Os 2 têm sonhos, estou resumindo, pois você tem que ler lá em Gênesis. José interpreta os 2 sonhos, porque eles estavam ali angustiados, e exatamente como José interpreta o sonho, que Deus deu esse dom, acontece. Um funcionário morre, o outro funcionário é levado para o faraó, volta a trabalhar com o faraó. Aquele funcionário esquece de José, porque José fala, lembra de mim lá, eu estou um pouco melhor aqui, melhorou as coisas aqui na cadeia, mas ninguém quer viver na cadeia para sempre, mesmo com algumas regalias aqui. Fala com José, fala com o faraó para me tirar daqui. O funcionário esquece de José, então ele é esquecido durante um tempo. Faraó tem um sonho, ninguém consegue interpretar, o funcionário agora com aquela memória curta, lembra de José. Chama José. José faz a barba, bonitinho, dá aquela garibada na roupa, vai se apresentar para o faraó. Resumindo, José interpreta o sonho de faraó, aconselha o faraó, ele dá conselhos de administração para faraó, dizendo assim, faraó, você tem que fazer isso, vai vir 7 anos tal e 7 anos tal, vai vir um período de seca, um período de fartura e muitos frutos, depois vai ter um período de muita seca e pobreza, então faz uma logística de armazenamento para não morrer de fome. Faraó se deslumbra com aquilo, e agora José é o segundo homem do Egito. Quando a gente olha essa história, fala, que maravilha, que José, mas passaram 13 anos, se ele tinha 17 e agora com 30, 13 anos, para começar o sonho de faraó. Quando a gente olha para a história de José, na roupa de José, no sapato de José, vários momentos apareceu que Deus estava ausente, que as coisas estavam dando errado. Não, sim ou não? Só no final que parece que as coisas se encaixaram, não parece? Só no final. Porque toda essa trajetória foi complicada, não é verdade? Então, eu e você temos que aprender isso. Não pense que Deus não está trabalhando quando aparentemente Ele está ausente. Aparentemente, para mim, Ele está ausente. A gente não consegue ver. A gente fala, cara, eu não consigo ver nessa situação que eu estou falando. Mas é aparente, porque Deus está trabalhando. Agora, por outro lado, amados, eu e você, não tente fazer isso que você não vai conseguir. Por um longo tempo, você não vai saber o que Deus está fazendo. José não sabia o que Deus estava fazendo. Não parecia que encaixava. Então, ao mesmo tempo que eu não posso esquecer que Deus está trabalhando, mesmo quando parece ausente, eu não vou saber. Deus não vai falar para mim assim, eu estou fazendo isso para você. Ele não vai revelar isso para mim e para você. Mas,
Então, Deus está fazendo, trabalhando. Se você e eu queremos ser orientados, direcionados por Deus, lembre-se disso. Eu e você temos que saber disso. Temos que ter essa confiança. Deus está trabalhando mesmo quando parece ausente. Então, olha só como que isso, de certa forma, nos dá em Deus. Nós confiamos em Deus, né? Nós confiamos em Deus, fazemos planos, projetos, decidimos, nos preparamos, porém nós podemos descansar também em Deus, porque eu não estou sozinho e tem nos bastidores alguém trabalhando. Entende essa dinâmica? Olha o que o texto diz: consagre ao Senhor tudo que você tem. A outra versão é: entregue ao Senhor tudo que você faz, e os teus planos serão bem-sucedidos. Então, não sei se você já viu essa analogia, mas a gente fala assim: tudo que a gente paga, a gente valoriza mais, não é assim? Não deveria ser, mas às vezes a gente fala assim: pô, estou pagando aqui. A gente vai num lugar, a gente fala: pô, estou pagando, tem que valorizar. E às vezes os amigos dão conselhos e a gente fala: conselho gratuito, a gente ouve e tal, mas... E às vezes a gente procura um profissional, né? Fala: pô, um profissional pago ali, ele é especialista naquilo, a gente dá uma valorizada. Mas é óbvio que a decisão não é do profissional e da consultoria, a decisão é nossa. Na verdade, mesmo que você encontrou um especialista naquela área, a decisão é minha e sua. Agora, com Deus, o preço é alto para ter essa orientação, porque é tudo. Então, quando eu oro a Deus, a gente fala assim: consagra ao Senhor tudo que você faz, entregue ao Senhor tudo que você faz. Sabe o que a gente entende? Não sei se você entendia assim, eu às vezes entendi assim. Eu falo assim: eu tenho um projeto aqui, eu chego aqui, já faço um projeto, tenho uma ideia na cabeça, coloco no papel, vou fazer isso, vou fazer, tenho um projeto. Aí, mas você fala assim: consagre tudo o que você faz, entregue tudo o que você faz aos seus planos, e os seus planos serão bem-sucedidos. Eu chego diante de Deus e falo: Deus, está aqui meu plano, Senhor, Pai, olha aí, Senhor, abençoa meu plano. Esse é o nosso entendimento. A gente pega o plano e fala assim: Deus, abençoa meu plano. Aí Deus fala assim: amém. Deus que fala, amém. Não é esse o entendimento. O preço é altíssimo aqui. Quando nós chegamos diante de Deus para entregar tudo ao Senhor, é assim, o que Ele quiser, onde Ele quiser, quando Ele quiser, como quiser, mesmo quando eu não entendo, mesmo sem entender. Eu chego diante de Deus e falo assim: Deus, posso estar vivendo isso, mas a entrega total é: como que o Senhor quer? Onde o Senhor quer? Como você quer? Onde você quer? Então, para a gente poder ouvir melhor a Deus. Mas aí você vai dizer assim: pô, mas complicado esse processo aí de ter a orientação de Deus, porque envolve duas posturas, a humildade e a ousadia. Obter a sabedoria é um processo lento de transformação que envolve a humildade, reconhecer que não sabe tudo, confiança total em Deus e ousadia para planejar e ser responsável. Olha que interessante, a mesma história de José. Vamos pensar aqui, humanamente, eu e você, a mesma história de José. Um homem pega e questiona, estamos estudando, estudo bíblico na escola dominical, estudando sobre José. E aí alguém questiona assim: mas não é possível, eu não concordo com esse jeito que Deus faz. Não seria melhor Deus pegar um anjo, acompanha o raciocínio, se não é melhor, Deus pega um anjo, porque você viu que levou anos para concretizar o negócio de José, vamos ser mais rápido. Deus leva um anjo, o anjo chega na casa de Jacó e começa a disparar a profecia, entendeu? O anjo chega e fala assim: José, seu mimadinho, Deus está falando que você tem que parar de ser mimado, para de provocar seus irmãos mais velhos. José, assim não dá, amadurece. Aí o anjo pega, vira para Jacó e fala: pô, Jacó, contribui também, Jacó. Ô pai, para com isso. O anjo já, assim diz o Senhor, Jacó, pare de ter o favorito. E aí o anjo olha para os irmãos e fala assim: pô, vocês deixam de ser amargurados, estão pensando em matar o seu irmão. O anjo chega, vem um anjo iluminado, um anjo aparece e começa a falar. E depois o anjo conclui e fala assim: e já vou avisar vocês, daqui tantos anos vai ter uma fome geral, comece a economizar desde agora. O anjo gastou o quê? Meia hora, não seria mais fácil assim? O que você acha? Bem, e por que não é assim? Porque isso é ficção, porque a realidade não é assim que as coisas funcionam. Eu e você só conseguimos perceber as nossas vulnerabilidades, nossos erros, nossos defeitos,
depois de muito demonstrado, e quando nós mesmos percebemos. Lembra da sua mãe? Né? Ou a figura da sua mãe? Gente, mãe é essa figura. Essa mãe fala, menino, faz isso, e fica lá, ó, dia a dia, semana a semana, mês, e a gente fica anos na casa da nossa mãe, a nossa mãe tentando mostrar que aquilo não é bom, e que a gente aprende. Algumas coisas aprende, mas quando a gente aprende mesmo? Quando a gente vai demonstrando muito, cai a ficha e fala, não é que minha mãe tinha razão? Você fala, cara, não é que minha mãe tinha razão? Para pensar, a figura pastoral, os pastores pregam todos os domingos. Você poderia falar, no meu grupo, né? O meu grupo pequeno, às vezes fala assim, não, é bom, pastor, é bom, que às vezes tem que repetir algumas coisas. A vida pastoral é repetição, porque imagina se cada domingo tivesse um ensinamento e falasse assim, eu saí de lá, falei, rapaz, já entendi tudo e vou praticar tudo, na segunda-feira. Gente, nós nem teríamos mais pastores e nem mais igreja. Porque o processo de amadurecimento, de aprender, de crescer, de perceber nossos próprios erros é demorado, é lento, é uma transformação, ela é lenta. Por outro lado, não só os nossos defeitos, pare para pensar também o amor de Deus. Se eu chego aqui, o pastor fala assim, olha, Deus ama você, Jesus ama você, e você lê na Bíblia, porque Deus amou o mundo, você ouve aquilo, mas aquilo leva muito tempo para impregnar no seu coração, porque você imagina como seria a nossa vida se a gente entendesse o quanto que Deus nos ama? Você já imaginou tantas preocupações que nós não teríamos, tantos problemas que a gente não gera, se a gente entendesse o tamanho do amor de Deus? Mas por que a gente às vezes tem dificuldade? Porque às vezes leva anos, a gente tem que ter experiência de perceber esse amor de Deus. O Jó diz que ele teve uma experiência diferente no fim da sua vida. Quer dizer, na verdade nem foi o fim, né? Porque depois dele já teve mais 140 anos. Entende como tem a ver, o ser humano tem a ver com essa experiência mais longa, mais lenta, que tem que cair às vezes a ficha, é todo um movimento em que mãe fala, pastor fala, amigos fala, Deus fala, a palavra fala, mas aquilo leva um tempo até que a ficha cai e às vezes a gente percebe algumas coisas. Isso, e eu não estou falando isso porque a gente tem que ser então irresponsável, não é isso. É só você entender que não adiantava mandar um anjo para falar lá. Infelizmente ou felizmente, no processo foi daquela forma que José teve que passar. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Aqui quando fala avalia, é que Deus está sondando as motivações, né? E realmente, quando a gente deseja algo, tem um objetivo de algo, aos nossos olhos, a não ser que a gente está tendo algum problema, parece bom aquela decisão, parece boa aquele caminho. Mas aqui ele está falando que Deus nos ajuda a ir no porquê que eu quero aquilo, na motivação daquilo, e isso é importante. Mas olha o outro, também diz a mesma, há caminho, agora outro ponto, né? Há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. Ou seja, como é o coração humano nas decisões, nossos sentimentos, como que funciona para tomar decisões? A gente vive às vezes algo que a gente acha que é bom e é ruim, às vezes tem algo que a gente acha que não está legal e deve ser bom, então a gente se confunde às vezes com o sentimento, né? Então Deus dá orientação e é muito caro, porque eu preciso entregar totalmente a Ele e confiar. Quando eu confio, não é que Ele vai me dar como um Waze, um aplicativo. Quando eu confio, é num processo que Deus vai me tornando humilde para ir aprendendo e sendo sábio para tomar as decisões. É um processo. Para pensar assim. A gente falou até há pouco tempo no meu grupo pequeno. Você vai tomar uma decisão. Você fala assim, olha, estou angustiado com essa decisão. O que eu faço? Novamente, a gente gostaria de um aplicativo, a gente gostaria de um anjo, uma lâmpada, uma luz. Mas quando a gente começa a pensar, quando a gente começa a orar a Deus, se entregar, onde as coisas vão se esclarecendo, mesmo assim pode acontecer comigo e com você, de não ter paz. Nós vamos dar alguns exemplos. Não estou dizendo que você deve viver uma vida sem paz. Estou falando sobre a decisão. Eu vou tomar uma decisão. Pare para pensar agora. Tem pessoas de várias fases da vida aqui. Todas as decisões que você tomou na sua vida, que você, pelo menos você avalia que foram boas, você teve totalmente paz? E não teve nem um pouquinho de medo? Nem um pouquinho de incerteza de falar assim, estou com um pouco de medo aqui, alguma coisa, não é assim?
Você acha mesmo que quando a gente vai comprar uma casa, comprar um bem, mudar de lugar, não dá um certo receio, um medo? Né? Eu ia brincar aqui do casamento, né? Eu ia brincar porque, por exemplo, você acha que os homens tinham que amarrar eles, todos eles, porque eu imagino que a maioria dos homens, não que as mulheres também, eu acho que as mulheres também, mas eu acho que Deus deve, é só uma brincadeira, tá? Deus deve amarrar a gente numa corda invisível ali, porque a gente fica ali, rapaz, o que eu estou fazendo? Estou com medo, alguma coisa. Não é que a gente não deseja ser amado, não é que Deus não deseja que a gente desenvolva família, mas aquilo nos dá um sentimento, às vezes, que a gente não pode ir pelo sentimento. A gente tem que ir por outros sinais. E eu vou dar o exemplo de Jesus. Pare para pensar. Na última semana de Jesus, ele tem uma missão. Porque Jesus, amados, lembra que eu falei que tem um alto preço? Ninguém nunca conseguiu pagar esse preço total. Mas tem uma pessoa que conseguiu pagar. Jesus foi o único que conseguiu, de forma completa, dizer assim: Pai, faça o que você quiser, onde quiser, quando quiser. Jesus foi o único filho, o único humano que conseguiu 100% se entregar totalmente a Deus. Porque às vezes eu e você, nós não conseguimos entregar totalmente a Deus. A gente entrega já pedindo de volta, ou não. Só que Jesus, ele pagou um preço altíssimo por mim e por você. E quando ele estava ali no Getsêmani com os seus amigos, lembra que ele levou Pedro, Tiago e João? Ele falou assim: ora comigo uma horinha, ora comigo. E eu acho que Jesus estava tão angustiado que ele deixou os três aqui e foi orar um pouco mais longe. Nós sabemos que deu para ver, porque um dos evangelistas também, talvez Jesus conversando com ele também depois que Jesus ressuscitou, diz que Jesus ficou tão angustiado que era uma mistura de suor e sangue. Jesus não teve paz. Jesus não disse: Senhor, eu preciso de paz para saber se eu posso ir para a cruz. Jesus foi para a cruz, mesmo sem o sentimento de paz. Os nossos sentimentos, nem sempre, não estou dizendo que você não possa ter a intuição e os sentimentos, que às vezes eles nos ajudam, mas nem sempre é o melhor mestre para ser seguido. Então, Jesus, ele paga o preço por nós, para a gente ter uma certeza, que Ele que obedece o Pai, Ele que compreende a vontade do Pai, Ele está no controle de todas as coisas. Na navegação, Ele está no leme, então a gente pode descansar, a gente pode, ao mesmo tempo, ousadia para trabalhar, para fazer o nosso melhor, tomar as decisões para aquilo que a gente considera o certo, mas descansar que Jesus, no final, como eu falei, no final as coisas se encaixam, no final as coisas fazem mais sentido. E aqui, para encerrar e a gente orar, sobre o que Deus deseja de nós, você vai perceber assim, você imagina que um menino de 4, 5 anos, tem uma rua bem, hoje não dá para dizer que é fácil, mas vamos imaginar que tem uma rua bem tranquila, um condomínio, algum lugar ali, e o menino fala assim: pai, mãe, eu posso sair para brincar? Porque a galera está brincando, aí o pai e a mãe falam: ó, meu filho, mas agora são 5 horas, vamos colocar mais tarde, vamos colocar um jantar mais tarde, agora são 6 horas da tarde, sua mãe está fazendo, vai ficar pronta aqui meia hora, e ele fala: pode ir, vai, meia hora você tem que voltar, fala para a criança. A criança está pedindo permissão para o pai, orientação, e o pai e a mãe estão falando: faça isso. Agora você imagina, passaram 16 anos, e ele está com 20, 21, está na faculdade já, e aí o telefone toca nesse mesmo horário, às 18 horas, e aí o menino fala para o pai: pai, eu posso ir para o pátio brincar? O pai vai falar assim: mas peraí, o que está acontecendo? Eu sei lá, você que sabe a carga de trabalho que você tem, você sabe as suas responsabilidades, mas eu queria a sua decisão. Não é estranho? Porque alguns pais ainda gostam de ter os seus filhos, determinar tudo para os seus filhos. Eu, claro, que quando está debaixo de casa, eu acho que tem que sim dar uma orientação. Mas os pais, Deus não é esse pai. Deus não é esse pai. Nós somos 100% livres e responsáveis. E ao mesmo tempo Ele está no controle de todas as coisas. Se nós confiamos que Ele está no controle de todas as coisas, mesmo quando aparentemente parece que Ele está ausente, Ele está trabalhando para o nosso bem. Por isso que Paulo lembra disso: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém?